E quanto o Santos deseja receber por Marcos Leonardo? Vamos falar sobre isso neste vídeo. Temos algumas atualizações em relação a valores e vamos comentar também a possibilidade ou não do Santos comprar Daniel Ruiz, que está emprestado ao Peixe até o final desse ano com valor de compra fixado. Quero inclusive muito a sua opinião sobre quanto que você acha que seria justo vender o Marcos Leonardo e se você compraria ou não Daniel Ruiz. Estou esperando aqui a sua opinião nos comentários, tá certo? E uma dica, antes da gente entrar nesses dois assuntos, camisa oficial do Santos na promoção. Link na descrição para você garantir a sua, para presentear alguém da família, algum amigo. Então, ó, a dica está dada aqui na descrição, fechou? Bom, vamos então à matéria do Super Esportes que fala o seguinte sobre o Marcos Leonardo. Sabedor do interesse vindo do velho continente em Marcos Leonardo, a diretoria santista já tem claro quanto quer receber para liberar o centroavante de 20 anos, já na próxima janela de transferência. Segundo apurado pelo Super Esportes, o Santos espera a entrada de 15 milhões de euros, que dá mais ou menos 80 milhões de reais em seus cofres para negociar 70% que o Santos tem direito. Inicialmente, a cúpula alvinegra sonhava com o pagamento de 20 milhões de euros, que dá mais ou menos 106 milhões de reais. Como Marcos Leonardo, dono de 30% dos próprios direitos econômicos, pretende abrir mão de uma parte de tal percentual, o clube concorda em reduzir o preço. E também tem a questão da desconfiança no mercado em jogadores brasileiros, que faz com que o Santos também entenda a necessidade de reduzir os valores para conseguir vender o jogador. A matéria fala o seguinte: as frustrantes passagens de Gabigol pela Inter, Pedro pela Fiorentina e Caio Jorge com poucos minutos em campo pela Juventus antes de uma grave lesão, fizeram os times da Europa criar um receio em relação a grandes investimentos em atletas que ainda jogam no Brasil. O caso de Endrick é visto sobre outra ótica, uma vez que o jovem irá ao Real Madrid para terminar o processo de formação. Para compensar essa desconfiança, a tendência é que o Santos exija mais dinheiro na negociação por meio de metas alcançadas por Marcos Leonardo, já no futebol europeu. Desta forma, o alvinegro poderia alcançar ou ultrapassar os 20 milhões de euros. Olha, eu entendo que é importante o Santos colocar isso em contrato, metas. Então, sei lá, Marcos Leonardo marca 20 gols em X partidas. Mais dinheiro que o Santos recebe. Marcos Leonardo conquistou algum título pelo time X, mais dinheiro que o Santos recebe. Marcos Leonardo jogou tantos minutos em tanto tempo, mais dinheiro que o Santos recebe. Marcos Leonardo foi vendido, tá na Europa, foi vendido para outro clube. Percentual que o Santos vai receber, 10%, 15%, 20%. Isso é importante também. Aquilo que a gente sempre comenta, aquela poupança, aquele investimento que o Santos, um dia que nem está esperando, pum, cai na conta. Pode ser um dinheiro importante. Às vezes o Santos recebe aí 20 milhões numa venda futura do Marcos Leonardo, é um dinheiro que você receberia talvez de vender um jogador do seu elenco, que às vezes é titular, e aí você recebendo esse dinheiro, você não precisa mais negociar. Ou às vezes você apertou, preciso pagar o salário, preciso pagar alguma coisa, esse dinheiro acaba entrando, acaba ajudando. Então é importante, sim, o Santos ter isso como cultura. Colocar essas metas para receber mais dinheiro e também colocar essa questão de percentual em venda futura. Uma outra questão que é importante a gente falar sobre o Marcos Leonardo é que ele volta até dia 11 de junho, que é quando vai a Copa do Mundo Sub-20. Pode ser que o Brasil seja campeão. Pode ser que o Marcos Leonardo seja um dos artilheiros. Pode ser que ele desperte mais interesse e vira aquele leilão, Além da Roma, que a gente sabe que está conversando pelo Marcos Leonardo, pode aparecer um time da Espanha, um time da Inglaterra, aí vira aquele leilão que é melhor para o Santos. Porque mais times interessados, você vai aumentando o valor, E quem aceitar pagar mais, leva. Quem te oferecer as melhores condições, leva. Então, também torcer para que o Marcos Leonardo tenha um bom desempenho com a seleção brasileira, porque é uma competição que ele vai disputar pela seleção que vai
despertar o interesse de clubes da Europa, porque são jovens promessas. Então, né, torcer para que tudo dê certo nesse Mundial. Outra questão que a gente já falava aqui, o Santos sempre foi bem transparente, né, com o torcedor, o presidente Andrés Rueda, enfim, de que seria necessário uma grande venda no meio do ano. O Ângelo era a bola da vez, agora a bola da vez é o Marcos Leonardo, pode ser os dois também, Ângelo e Marcos Leonardo. Mas falando do Marcos Leonardo especificamente, tem a questão do David. O bom início do David faz com que a diretoria do Santos também pense, olha, se a gente vender o Marcos Leonardo, esse menino aqui pode dar conta do recado. Só que o Santos também precisa contratar outro centroavante. Bruno Mezenga, até agora, teve 19 minutos em campo, desde que chegou. Não vem ganhando muitas chances com o Odair Hellmann. Será que o Odair está gostando do Mezenga? Será que não está gostando? Então precisa também, se for vender o Marcos Leonardo, trazer um outro centroavante. Essa é a minha opinião. E acho que dá sim para o Santos aumentar. Dá para receber mais que 15 milhões, mais um pouquinho do que 20 milhões. Se ele for bem nesse Mundial Sub-20, o Santos pode sim pedir um valor mais interessante, além dessas metas, além de percentual em venda futura. Minha opinião, tá certo? Bom, falando agora sobre Daniel Ruiz, que está emprestado ao Santos até o final do ano, com valor de compra fixado. Matéria que fala o seguinte: o meio-atacante Daniel Ruiz, matéria do Lance, tá? O meio-atacante Daniel Ruiz ainda não teve grande sequência como titular do Santos em 2023. Porém, a comissão liderada por Odair Hellmann entende que o colombiano cresceu de produção nos treinamentos. A equipe técnica alvinegra avalia que a principal evolução de Ruiz foi na parte física, como soube a reportagem do Lance. Agora, o colombiano está em busca de melhorar alguns aspectos técnicos e táticos para, enfim, ter mais oportunidade entre os titulares. E aí, a pergunta: o Santos vai comprar Daniel Ruiz? Daniel Ruiz foi contratado pelo Peixe por empréstimo junto ao Millonarios da Colômbia no início de 2023 e para ficar com o meio-atacante de forma definitiva, o Santos tem até o fim do ano para decidir se aciona a opção de compra fixada em contrato, que gira em torno de 4,5 milhões de dólares, o que dá mais ou menos 22 milhões na cotação atual, 22 milhões de reais. O clube, porém, entende que ainda há uma margem de tempo grande para tomar a decisão sobre Ruiz e pretende esperar ao decorrer da temporada. O meio-atacante já disputou 14 partidas com a camisa santista, sendo 4 como titular e anotou uma assistência, mas ainda não marcou gols. Assim, Daniel Ruiz, eu sempre venho batendo aqui na tecla que ele é muito mais meio-campista do que ponta. O Odair Hellmann veio utilizando ele um pouco mais aberto. Contra o Vasco, por exemplo, ele entrou com essa responsabilidade também de ajudar na marcação, de fechar espaço, né? Mas é um jogador que na Colômbia é visto com muito potencial, é visto como uma joia na Colômbia, né? Tinha até aquele apelido de que era o novo Rames Rodrigues, né? Então lá na Colômbia existe uma certa expectativa. Os torcedores do Millonarios, quando ele vem para o Santos, lamentaram muito essa saída dele, né? Então assim, vamos esperar. Eu gostaria de ver mais do Daniel Ruiz para que a gente, né, sacramentasse se vale a pena comprar ou não. Porque o Santos também pode fazer igual fez com 2 jogadores recentes, Zanocelo e Joaquim, né? 2 jogadores que o Santos comprou pensando na questão técnica, mas também na revenda, porque são jovens e são jogadores bem falados no mercado. Então é aquilo, né? Compro hoje por um valor X e vendo por Y. Então essa também pode ser uma linha de raciocínio do Santos. Compro o Daniel Ruiz, porque daí ele valoriza e eu ganho mais dinheiro com isso. Pode ser um pensamento do Santos também. E outra coisa que a gente também não pode esquecer: é ano eleitoral. Então vamos ver como o Santos também vai definir em relação a isso, né? Essa questão de compra ou não compra certo jogador. Renova ou não renova com certo jogador. Será que o presidente Andrés Rueda vai se sentar com os candidatos, né? E vai eticamente perguntar qual que é a vontade, qual que não é, ou se ele vai fazer por conta e depois, né,
Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Como eu disse, é um ano eleitoral, então muita coisa a gente tem que levar em consideração por conta disso, tá certo? Mas me fala aqui nos comentários o que você acha sobre esses dois assuntos, Marcos Leonardo, por quanto você venderia, e Daniel Ruiz, se você acha uma boa comprar ou não. E falando em comprar, esse sim é boa, camisa do Santos na promoção, camisas oficiais do Santos, tá? Link na descrição para você aproveitar. Grande beijo para vocês, não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, rumo a 45 mil inscritos, hein? Conto com você pra gente bater essa meta. Grande beijo para vocês e fui!